Quero saudar todo o povo do canal com a paz do Senhor. Vou deixar uma bela reflexão hoje. Segundo as Crônicas 18:12, que diz assim: E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo: Eis que as palavras dos profetas declararam o bem para o rei, pois também a tua palavra como uma deles fala o que é bom. 400 profetas de Acabe profetizam coisas boas para Josafá. E Josafá recebe a profecia. Primeira coisa, Josafá recebe, mas Josafá diz: não tem ninguém do Senhor que eu possa consultar. Por que Josafá pede para consultar alguém de Deus se 400 profetizaram que ele vai vencer a guerra? 400 homens, 400 profetas profetizaram o que é bem, o que é bom, o que traz a vitória para Josafá. Por que Josafá vai mais a fundo e não recebe por 400 bocas uma profecia de vitória? É porque Josafá entende que não é da forma que profetiza, é quem está falando na boca quem está profetizando. E quando Josafá pede para escutar alguém do Senhor, Josafá está dizendo: eu quero ouvir alguém, um homem, uma mulher de Deus falar coisa que venha de Deus. E quando o profeta Micaías chega até Josafá, o profeta Micaías profetiza a mesma coisa que ele profetizaram: desce a guerra em Gileade, porque lá tu vai ter vitória, lá tu vai ter bênção. E Josafá abre a boca e diz para ele: tu vai falar o que todos eles falaram, fala algo do Senhor. Aí quando o rei Josafá diz: fala algo do Senhor, o profeta Micaías já muda a direção da mensagem. O profeta Micaías diz: assim diz o Senhor, desce a guerra, porque lá ele te dará a vitória. E tu, Acabe, vai morrer no meio da guerra. Porque quando ele muda a direção de falar diferente, a mensagem já é outra. É porque muitas vezes a gente vai para um ambiente que só vai trazer palavras para mudar ou para levantar o nosso ego. Porque a gente muitas vezes quer receber coisas de bênçãos. A gente quer receber coisas que mudam a nossa direção de nossa vida. Mas muitas vezes a gente tem que ouvir algo de Deus, aquilo que Deus quer falar. Porque a palavra que Deus quer trazer, aquilo que confronta a gente é o que muda a gente. Mas aquilo que só faz trazer bênçãos, trazer coisas boas para a nossa vida, a gente nunca vai aprender a passar pelo vale, a gente nunca vai aprender a passar pelo deserto, a gente nunca vai aprender a passar por um momento difícil. Então quando Josafá procura uma direção diferente, Josafá quer ouvir algo diferente. Porque muitas vezes, quando a gente chega em vários ambientes, em várias igrejas, alguém se levanta para profetizar para a gente coisas boas. Mas muitas vezes a gente está no erro, muitas vezes a gente está no pecado, muitas vezes a gente está praticando coisas que não é para ser praticada. E muitas vezes, como é que o próprio Deus vai entregar coisas bênçãos a nós se nós praticamos as coisas que são erradas? É isso que Josafá traz, porque a direção de Acabe mudou quando Acabe se envolveu com aquela Jezabel. Acabe perdeu a direção, Acabe perdeu a visão. E como é que Deus vai profetizar coisas boas num reinado que não tem a presença de Deus? Então por isso que Josafá procura algo diferente. E a Bíblia vai dizer que quando o profeta Micaías começa a falar, a presença de Deus desce sobre o templo. E o próprio rei Josafá vai para a guerra. E quando chega na guerra, os próprios inimigos de Josafá se desviaram dele. E foi diretamente em Acabe. Porque Acabe disse: olha, Josafá, tu bota a veste de rei e tu vai na frente. E eu vou vir atrás. Veio uma coisa que mudou a direção. O rei Acabe tira as vestes, entra escondido. Mas tem um problema. Ele entrou escondido do homem. Mas Deus viu ele nas escondidas. E quando Josafá passa, os inimigos de Acabe deixam Josafá passar, mas vai diretamente em Acabe para matar Acabe. Por quê? Porque quem profetizou por Deus. E tudo que Deus manda profetizar, Deus cumpre. Tudo que Deus manda a gente profetizar, Deus cumpre na íntegra. Então, por Deus cumprir na íntegra, Deus abriu a visão dos inimigos para ir diretamente em Acabe e matar Acabe. E quando mata Acabe, quando Acabe morre, Josafá vence a guerra. Mas a notícia que chega não é essa. A notícia que chega é de tragédia, a notícia que chega é de morte, a notícia que chega é notícia de justificação. Então muitas vezes a gente quer ir para a igreja: Deus fala comigo, Deus usa alguém para mim. Sabe qual é a melhor coisa quando você for numa igreja? Você diga: Deus, fala o que tu quer falar para mim. Diga o que tu quer que eu faça. Me dê uma direção.
E muitas vezes a gente quer ouvir coisas boas. Você vai ter vitória, você vai prosperar, você vai ter bênçãos. Não é essa. O evangelho não é assim. O evangelho é de renúncia. O evangelho é de confronto. Você tem que ser confrontado todos os dias. Porque se você não é confrontado, como é que você vai saber o que é o evangelho? Então, quando Josafá pede uma direção, Josafá quer ouvir algo diferente. Josafá não quer ouvir o que todo mundo falou. Josafá quer ouvir algo diferente. Então, nessa noite, quando você for na casa de Deus, quando você for buscar algo de Deus, busca aquilo que Deus fale com você para mudar a sua vida. Não busca aquilo que só faz saciar ou levantar o seu ego. E que Deus abençoe sempre vocês. Faça que nem Josafá, não dê ouvido a 400, mas procurar alguém, um homem ou uma mulher de Deus, para ouvir algo de Deus diferente. Então, como Josafá fez, e quando Josafá consultou o Senhor, Deus fez Josafá vencer na guerra, Deus fez Josafá lutar, Deus fez Josafá guerrear, Deus deu vitória a Josafá sem precisar lutar. Deus que lutou por Josafá. Então, quando a gente procura a direção de Deus, não é eu, não é você que vai lutar. É o próprio Deus que entra em nossos favores e vai lutar na guerra por nós. E nós só vai fazer o quê? Nós só vai deixar Deus agir, lutando por nós. Enquanto Deus está lutando, está guerreando pela nossa vida, Ele está protegendo a gente, está protegendo nossa casa, está protegendo nossas famílias. Mas para isso tem que buscar a direção de Deus. A mensagem de hoje é essa. Busque a direção de Deus. Porque enquanto você estiver na direção sua, você nunca vai aprender a viver o chamado e as coisas que Deus escolhe para você. E nessa noite, que Deus abençoe sempre você. Curte, comenta, se inscreve, ativa o sininho, deixa teu like e que Deus abençoe sempre as suas vidas.